Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá dar continuidade ao assunto, tá? Assunto novo aqui. Já estamos praticamente finalizando, ok? Estamos já quase, né, chegando em dezembro, quase chegando nas avaliações, ok? Irei mandar também um vídeo para vocês de revisão, ok? Ou então, talvez seja pelo Zoom, caso tenha, né, energia em toda a nossa cidade. Caso não, né, as aulas continuarão sendo gravadas, mas irá chegar no grupo do WhatsApp lá qualquer informação da coordenação, então fiquem na observação, beleza? Vamos lá, dar continuidade, vamos estudar agora sobre os tecidos do corpo humano, ok? Falar sobre todos eles nesta aula. Aqui, pessoal, o tecido do corpo humano, tá? O tecido, né, é um conjunto de células que são semelhantes, que desempenham uma mesma função. Então, quando você tem células, essas células estão unidas, elas formam o quê? Tecido. Então, um conjunto de células forma um tecido. E um conjunto de tecido forma, por exemplo, um órgão, tá? Então, é assim, tecidos são um conjunto de células que vão desempenhar determinada função no nosso organismo. E quais são os tecidos que nós temos? Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. São esses 4 tecidos que nós temos, ok? Se tivesse sala de aula, isto seria um seminário para vocês. Tecido epitelial, ele é dividido em 2, tá? Tem o tecido epitelial de revestimento, que a principal função dele é fazer o revestimento, tá, do nosso corpo, e também tem o glandular, né, que possui glândulas endócrinas e glândulas exócrinas, né? Glândulas que vão despejar determinada substância, hormônio, enzimas dentro da corrente sanguínea ou fora da corrente sanguínea, dentro dos tecidos, dentro do organismo, ok? E o tecido epitelial possui células muito próximas uma das outras, né? E pouca substância intercelular. Então, tem pouca substância entre eles. Então, o tecido epitelial ele é considerado um tecido, né, justaposto. O que quer dizer isso? Ó? Estão bem juntinhos assim, ó, tá? Estão bem grudadinhos um ao outro, tá? E não tem, ó, pouca ou quase nada de substâncias entre eles, né? E o tecido epitelial de revestimento, qual é a principal função dele? Revertir e proteger os órgãos, né? E o corpo, tá? Por exemplo, tecido epitelial, aqui, ó, revertir, né? Fazer a proteção, é a nossa primeira barreira de defesa. E também, como eu falei, ó, revestir e proteção, não vai proteger o nosso corpo, como eu acabei de falar, de, né, primeira barreira contra organismos invasores. Caso essa primeira barreira falhe, quem vai entrar em ação, né, vai ser nossas células de defesa. Okay? Então, aqui tem alguns exemplos de tecido, né? Epitélio simples, epitélio, né? Endotélio, né? Epitélio simples do rim, tá? Então, a principal função do tecido epitelial, o de revestimento, é revertir e proteger corpo e órgãos, ok? A outra aqui do esôfago, né? Que serve como revestimento, né? E proteção desse esôfago, também dos nossos órgãos internos, ok? E aqui, turma, o glandular, são glândulas, né? São estruturas que secretam substância no corpo, tais como hormônios, lágrimas, suor. Como eu falei, pode ser diretamente na corrente sanguínea ou fora dela, né? No meio extra ou intracelular. E eu tenho 2 tipos de glândula. Eu tenho glândulas exócrinas, tenho glândulas endócrinas e tenho glândula mista. Um exemplo de glândula mista, o pâncreas, né? O pâncreas é um exemplo de glândula mista, ok? Glândulas exócrinas são aquelas que produzem substância lançada, ó, fora do corpo, né? Ou então numa cavidade especial, né? Numa cavidade onde irá cair essa substância, né? Pode ser no tecido, pode ser numa célula, pode ser em outra estrutura, ok? Então lembre-se, glândulas exócrinas são aquelas que vão lançar substâncias, podem ser, ó, hormônios, lágrimas, suor, ok? Para fora, né? Fora do corpo, fora, né, da corrente sanguínea. Um exemplo, eu tenho o pâncreas, né? Que ele trabalha tanto no sistema digestório, como também no sistema endócrino, né? Na ação hormonal. Ok? Faltou falar para vocês de glândulas endócrinas, tá? Mas não tem que queimar, já foi pelo tecido conjuntivo. Glândulas endócrinas, pessoal, são aquelas que vão secretar as substâncias, por exemplo, um hormônio, né?
a adrenalina e a epinefrina. A adrenalina, ela é lançada na nossa corrente sanguínea por uma glândula endócrina, né? Então, a glândula endócrina que liberar, por exemplo, adrenalina, epinefrina, as suprarrenais, o que ocorre? Libera na sua corrente sanguínea e ela manda diretamente para o seu coração para fazer com que haja um batimento mais rápido, haja uma distribuição de oxigênio mais rápido para o seu organismo e você se prepare para a fuga, tá? Então, são exemplos, tá? Endócrina lança na corrente sanguínea. Mista pode ser tanto na corrente sanguínea ou para fora dela, né? Dentro do corpo, ok? E ainda aqui, ó, tecido conjuntivo, outro tecido, são células afastadas com muita substância intercelular, ok? Então, ele não é igual ao tecido epitelial, que é justaposto, ó, bem grudadinho um no outro. Já o tecido conjuntivo, ele é mais afastado, tá? As suas células ficam um pouco mais afastadas e tem substância que os preenche, tá? Essas lacunas. E quais são os tipos de tecido conjuntivo que eu tenho? Eu tenho tecido conjuntivo adiposo, né? Os adipócitos, né? Gordurinha, tá? Eu tenho tecido sanguíneo. Ah, professor, o sangue é um tecido, tá? Aqui no tecido sanguíneo, distribuição de oxigênio, defesa do organismo, né? Distribuição de nutrientes e coagulação sanguínea. Eu tenho tecido ósseo, principalmente sustentação do organismo. Se nós não tivéssemos ossos, seríamos igual uma ameba, né? Tecido conjuntivo propriamente dito, né? Principalmente lá a parte de revestimento e preenchimento aqui. E o tecido cartilaginoso, né? Flexível, né? Principalmente também evita atrito no nosso organismo, né? Faz com que, ó, os ossos acabem não se chocando, ok? Só apagar aqui e continuar, beleza? Tecido conjuntivo propriamente dito, né? A principal função dele aqui, ó, também de sustentação de outros tecidos, nutrição, porque principalmente tem vasos, né, sanguíneos preenchidos nele, né, do epitélio aqui, ó. Então você tem aqui, ó, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele fica entre os tecidos, ok? Você tem aqui, né, o tecido epitelial, você tem, ó, camada de células mortas, você tem epiderme, você tem a derme, e você tem o tecido conjuntivo propriamente dito, ok? Que ele vai preencher essas lacunas entre os tecidos. Ok? Bem tranquilo o tecido conjuntivo, mas a função mesmo de sustentação e nutrição do epitélio, né? Ele faz aquela parte de revestimento. Bem mais aqui, ó. Assim, ó. Tá? Sustentação e preenchimento. Tecido conjuntivo adiposo, a famosa gordurinha, tá? Se acumula lá nos adipócitos, né? Que é aqui, ó, reservatório de gordura, ok? O excesso de gordura é estocado nos adipócitos, que expandem seu tamanho até que a gordura seja usada como combustível. Caso essa gordura não seja utilizada como combustível, ela vai ficar armazenada. Com o tempo, ela pode acabar endurecendo, né? Fazendo com que a pessoa só aumente, né, de tamanho. Então, é um acúmulo de energia. Caso a pessoa não gaste essa energia, porque você já estudou, né, aulas anteriores, segundo bimestre, se não me engano, que a nossa reserva, a nossa segunda reserva energética, né, é a gordura. Eu até brinco falar para vocês, caso uma pessoa magra, uma pessoa obesa, né, mais gordinha, percam, né, numa floresta, determinado local, aquela pessoa que tem mais, claro, se tiver água para eles beberem, né, mas aquela pessoa que tem mais gordurinha, ela vai conseguir chegar, né, ela vai conseguir sobreviver mais que aquela pessoa magra, porque ela tem de onde tirar reserva energética. Não é quer dizer que ela vai ficar 100% bem, né? Mas ela vai ficar, por exemplo, menos fraca que aquela pessoa mais magra, né? Porque ela vai ter um reservatório de energia. O correto, né? Ter essa reserva energética de gordura, mas tem que queimá-la, né? Tem que pegar e aproveitar essa energia. Caso não pratique atividade física, não pratique nenhum tipo de esporte, irá só se acumulando, fazendo com que a pessoa, né, ganhe sobrepeso, tá? E a principal função do tecido adiposo, ó,
proteção contra choques mecânicos, né? Ou, né? Vai doer o soco mais em quem? Numa pessoa magra ou numa pessoa gordinha? Vai doer numa pessoa magra, né? Numa pessoa magra, você dá um soco, um baque nela, vai doer mais. Se for uma pessoa mais gordinha, né? Ou você deu um soco nela, vai amortecer. É claro que vai doer, mas vai amortecer, vai doer muito menos que você bater numa pessoa mais magrinha. Como eu falei, ó, fornecer energia, né? Nosso segundo reservatório de energia, isolante térmico. Por isso que os gordinhos, né, pessoas mais obesas, eles se adaptam mais ao frio, né? Você abraça lá a pessoa mais gordinha, mais fofinha, você sente, né, que ela está quente, né? Ela não sente tanto frio. Agora, se ela estiver num ambiente quente, por exemplo, tá eu aqui peso 68 quilos, uma outra pessoa que pesa mais que eu, 100 quilos, por exemplo, quem é que vai estar com mais calor? Eu ou essa pessoa? Essa pessoa, né, mais gordinha, mais obesa, ela vai sentir mais calor. Agora, se estiver num ambiente frio, quem vai estar com mais frio? Eu, que sou mais magro, ou uma pessoa mais gordinha? A pessoa mais gordinha, né? Ela vai, opa, eu vou sentir mais frio, né? Então, eu vou acabar sentindo mais frio, né? A pessoa mais gordinha, não. Como ela tem reservatória, né, de tecido adiposo, ela consegue, né, se manter um pouquinho mais aquecida. Não quer dizer que ela não vai sentir frio, ela vai, mas não tanto quanto aquela pessoa mais magra. Você tá, você tem tremendo gordinho, tá lá. Tô tranquilo, né? Tô de boa. Aí você abraça, né? A pessoa, quem tem na família, né? Aí você abraça e você sente, né? Que é mais quente, né? Aquela pessoa. Por causa do tecido adiposo. Então, lembre-se, o tecido adiposo reserva energética, né? Fornece energia, meu Deus do céu, quase não falo. Reserva energética, mas tem que queimar para que seja aproveitável. Proteção contra choques mecânicos e isolante térmico. Como eu falei para vocês aqui, ó, né, a má alimentação, a falta de prática, né, de atividade física, vai fazendo com que seja acumulado, né, esse tecido adiposo, né, a gordura aqui, ó, amarela, que fica, né, vai fazendo que só essa pessoa ganhe, né, sobrepeso e ficando bem maior, né, uma grande quantidade de gordura, né, de tecido adiposo. Tecido conjuntivo cartilaginoso, a sua principal função, ó, o tecido cartilaginoso, ó, ele tem a sua flexibilidade, né? Então ele é bem maleável, né? Parece uma borracha, né? Silicone, e não tem vasos sanguíneos, tá? Ele não é preenchido por vasos sanguíneos, tá? Então bastante flexível e ele se encontra, ó, entre os nossos ossos, ó. Por exemplo, aqui, ó, se não tivesse entre aqui o fêmur, né, e a tíbia, também a fíbula, o que que acontecer aqui, ó? Esses ossos iriam se bater e ter atrito entre eles, tá? Então iria, ó, até atrito. A pessoa, você jogando basquete, vôlei, pula, pô, cai no chão, ia doer muito. A mesma coisa que tem aqui nossa coluna vertebral, né? Nas nossas vértebras também tem cartilagem que protege, né? Aqui, ó, nosso nariz, essa parte aqui tem cartilagem, a orelha, né? Umas pessoas furam, né? A parte cartilaginosa da orelha nem sangra, né? Às vezes nem dói tanto, porque não tem vasos sanguíneos. Olha aqui como eu falei para vocês, a cartilagem, uma vértebra. Quando a pessoa perde, né, essa cartilagem aqui, ó, da vértebra, ela pode ter hérnia de disco, né? Então foi desgastando essa cartilagem, então tá tendo atrito aqui, ó, aqui, das hérnias dela. Aí começa a doer muito, consegue se abaixar, consegue levantar direito, né? Aí não consegue nem estalar as costas, porque dói. Como eu falei, a mesma imagem lá do joelho, ó, evita, né, o atrito. Geralmente, jogador de vôlei, jogador de basquete, acaba tendo problema, né, em cartilagem, tendo que fazer cirurgia, né, acaba desgastando e ela não repõe, pessoal, ela não vai repor. Okay? Você tem que colocar lá uma peça de silicone, uma estrutura lá que sirva, né, como reposição desse atrito. E aqui uma curiosidade, né, o tubarão, ele é um peixe, né, cartilaginoso. A quimera, uma raia, que são peixes cartilaginosos, né? Peixes borrachudos, posso falar assim para vocês. Tecido ósseo, principal função dele, né? Uma substância intercelular rígida, então ele é totalmente rígido, ok? Formado por cálcio, isso que é importante você tomar leite, né? Quando criança, não somente quando criança, como adulto, né? Adolescente, e principalmente quando você chega na fase
mais idosa, né? Olha, tá vendo aqui, ó? Quando a pessoa tá lá chegando na osteoporose, não tem aqui, ó, essa lacuna aqui, esse buraquinho? O que acontece? Quando a pessoa é mais idosa, ó, ele fica desse tamanho. Ele aumenta de tamanho. Então, diminui, ó, a quantidade de substância intercelular rígida. Fica mais flácido, fica mais fraco, né? É por isso que uma pessoa mais idosa, quando cai, geralmente acontece mais no banheiro, né? Caiu no banheiro, quebrou um osso, geralmente bateu a bacia, né? Acontece isso porque está menos rígido, né? Vocês devem ter estudado em aulas anteriores, né? Sobre tecido ósseo, que lá no 8º ano vocês estudaram, né? Sobre o esqueleto. Vocês devem lembrar, ou não, né? Espero que lembre. Ok? Só apagar e passar. Aí, claro, né? Se a gente não tivesse os ossos, nós seríamos totalmente flexíveis, né? Seríamos mole, né? Igual aqueles negócios que criança gosta de brincar, né? A moeba, né? Uma ameba. Seria parecido. E o tecido sanguíneo, okay? Ele é constituído por plasma, que é a parte líquida, cerca de 60% a 70% é de água, né? De líquido. Você tem hemácias, né? Que são os glóbulos vermelhos, são os eritrócitos. Principal função aqui das hemácias é transporte de nutrientes e oxigênio para distribuir para o corpo, né? E leucócitos, né? São os glóbulos brancos. Quais são as funções dele? Defesa do organismo, né? São nossos anticorpos, que têm como função defender o nosso corpo contra antígenos, agentes invasores, toxinas, vírus, bactérias, protozoários, né? Entre outros. Principal função, proteger o nosso corpo. E nós temos a plaqueta. Qual a função da plaqueta? Coagulação sanguínea, tá? Então, o tecido sanguíneo constituído por plasma, parte líquida. Você tem lá a parte sólida, são as hemácias, leucócitos e plaquetas. Hemácias, transporte de oxigênio e nutrientes para o organismo. Leucócito, encarregado pela defesa. Plaquetas, encarregado, né, pela coagulação sanguínea. Tanto é que dá para você perceber aí, ó, tá meio rápido na GIF, mas você consegue observar que tem 3 estruturas. Tem as hemácias, tem uma estrutura um pouquinho mais amarela e outra mais cinza ou branca, né? A branca seria os leucócitos, a outra lá, mais menorzinha, seria as plaquetas. Continuando, tecido muscular possui células alongadas com contratilidade, né? E fibras musculares. Essa contratilidade, ó, ele consegue esticar. Já pensou se o tecido muscular e não conseguisse esticar, a gente não ia conseguir crescer, né? Aquela galera lá do no pain, alguém ou fica grande, né? O no pain, alguém, o que acontece? Esse tecido muscular, ele cresce, ele estica. Por isso que as pessoas ficam lá, né? Marombeira, né? Acaba aumentando a sua tonicidade muscular. E o tecido muscular é dividido em liso e estriado, tá? O liso, principalmente lá a função de revestimento de órgãos internos. Aí você tem o estriado, tem o esquelético e o cardíaco. O liso também ele é chamado de não estriado liso. E você tem o estriado, que é o esquelético e o cardíaco. Por que estriado? Parece que tem essas estrias nele, né? O esquelético, revestimento do nosso corpo, e o cardíaco do coração. Desses, pessoal, o único que tem movimento, né, voluntário é o esquelético, né? Tem movimento voluntário, você manda nele. Involuntário, o liso e o cardíaco. O liso, contração lenta e involuntária, né? Principalmente lá, ó, movimentos peristálticos no nosso esôfago, no nosso intestino delgado e grosso, né? E ele reverte órgãos internos e também vasos sanguíneos, ok? Tecido liso, contração lenta e involuntária. E estriado esquelético, contração rápida e voluntária. Né? Isso tá aqui, ó. Né? Aqui, né? O pessoal lá faz isso, né? Então, contração rápida e voluntária, músculo esquelético, né? Então, ele reverte o nosso esqueleto. Ó. Por isso tem estrias, ó. E entre núcleos entre eles. E estriado cardíaco, contração ritmada, né? Vai de acordo lá com a sístole e a diástole, né? Tá? E involuntário, você não manda no batimento cardíaco, você não manda no seu coração. Lembre-se disso. Ok? Então, tecido cardíaco reveste o nosso coração. Bem tranquilo. Tecido nervoso, né? Possui células com grandes prolongamentos e principal função, transmitir os impulsos nervosos, né? Fazer conexão
entre esses impulsos e levar a informação. Pode ser, né, parcial, que pode ser até, né, a membrana, a medula espinhal, eu ia falar membrana, tá? A medula espinhal, e ou completa, que vai da medula, passa para o encéfalo e volta para mandar a determinada informação, ok? E o sistema nervoso, né, ele é constituído por neurônios e células glia, né? E o neurônio, ele tem um corpo celular, tem um axônio e tem o dendritos, né? A informação chega no dendritos, passa para o corpo celular, onde tem um núcleo, do corpo celular passa para o axônio, do axônio para os terminais do axônio, e ele se liga a outros neurônios, ok? Através das sinapses. Aqui, um exemplo, né, do nosso cérebro, ponte, bulbo, cerebelo e medula espinhal, ok? E aqui, ó, né, dendritos, né, terminal de recepção, terminal do axônio, né, terminal da transmissão, e o sentido, né, de propagação. Dendrito, corpo celular, né, no núcleo, para o axônio, passa pela bainha de mielina, né, que tem como função propagar esses impulsos, fazer com que ele seja transportado, ok? E você tem as sinapses, né, sinapses nervosas, é a região entre dois neurônios, onde há ação hormonal e há comunicação, né, onde passa, né, endorfina, dopamina, entre outros, né, tipos de neurotransmissores que ocorrem lá. Ok, turma? Então, a aula de hoje era para falar mais ou menos isso daqui, ok? Sobre os tecidos. Qualquer dúvida, mandem mensagem, ok? No privado do WhatsApp. Okay? Próxima aula terá uma atividade, irei mandar uma apostila para vocês, beleza? Eu acho que será no CPB próprio, antes da nossa avaliação. Qualquer dúvida, como eu falei, mandem mensagem. Tchau, cuidem-se, abraços, até a nossa próxima aula, viu?